Bom dia, nono ano. Hoje é 20 de outubro de 2020. Estamos agora com mais uma aula da nossa língua portuguesa. Hoje é terça-feira. Espero que você esteja bem. Ontem tivemos a nossa aula com a atividade de casa, página 222 e 223. Espero que você tenha feito. Depois vamos para a correção ainda nessa aula. Mas agora vamos para o estudo dos morfemas. Então, por favor, abra seu livro de gramática. Você já sabe que é seu livro fininho, né? Livro de gramática. Lá no finalzinho, vamos para os morfemas. O estudo dos morfemas, página 117. Deixa eu botar aqui. Vou botar maiúsculo que é melhor. Já estudamos essa aula. Vamos fazer uma revisão. E vamos para o exercício. Estudo dos morfemas. Gramática. Página 117. Vou fazer uma rápida revisão para depois a gente fazer o exercício, ok? Então, tem aí o estudo dos morfemas e a palavra indivisível. Lembrando que quando a gente estuda esses morfemas, nós temos que, digamos assim, quebrar a palavra, ok? Tem até o exemplo aí com a estrutura do átomo, que quando ele é quebrado. Então, a palavra indivisível é composta por 11 letras. Tá? A letra I se repete, mas vamos contar cada uma delas. Tá? Então, como dissemos, as letras, a letra, a gente já falou sobre isso, a letra isoladamente, ela não possui significado, mas elas agrupadas para formar morfemas, como aqui tem, né? Se você juntar o próton, o nêutron e o elétron, então você vai ter a estrutura do átomo. E os morfemas vão ter significado quando eles quando eles ficam juntos. Então, temos aí 3 morfemas, cada um deles carregando um significado. Temos in, que indica, é um prefixo que vai indicar negação. Então, eu tenho inútil, imperfeito, incompleto e incerto. Temos divis, que é o sentido básico da palavra, aquela palavra que não se mexe, digamos que ela é chamada de radical. E temos o evil, que tem o sentido do que pode ser, né? Atingível, combustível, possível, tá? Aqui, indivisível, que não se pode dividir. Então, como eu falei, a gente pode quebrar essa palavra e nós vamos dividi-la em 2 grandes partes, o radical e os afixos. Dos afixos, nós vamos ver os prefixos e os sufixos. Vamos agora para a página 119. Temos aí a palavra átomo, tá? Então, o morfema que constitui a base da palavra e que raramente varia o seu radical. Ela concentra o significado da palavra e é a ela que vão se juntar outros morfemas para que a palavra de fato se forma. Então, eu tenho A-T-O-M não significa nada. Então, eu coloco O, então fica átomo. Coloco ico, fica atômico. Coloco ismo, fica atomismo. Coloco ista, vai ficar atomista. E alguns processos de formação, que é isso que nós chamamos, é assim que nós chamamos, nós vamos ver isso no próximo capítulo. Nós vamos adicionar morfemas que vêm antes ou depois do radical. Lembrando que na palavra, nesse nome ou no verbo, o verbo que é regular,
então, que se conjuga exatamente como cantar, bater e partir. Então, são os verbos regulares, onde você vai encontrar os radicais. Tá? Nos verbos irregulares, que também nós já estudamos, esses radicais não existem. Por quê? Porque eles vão mudar. Tá? Então, o radical da grande maioria dos verbos não apresenta variação. Então, é o verbo regular. Aquele que apresenta variação é irregular. Então, você já sabe. Uma coisa é irregular, vai mudando. E uma coisa é regular, que fica sempre da mesma forma. Então, vejam aí, ó, página 119. A palavra indivisível. Vou colocar aqui no nosso quadro virtual. Indivisível. Então, temos aí o in, que é o prefixo, isto é, tudo que é pré, que vem antes. Temos o prefixo e temos ível, o sufixo. Tá? E no meio você vai ter o radical. Ok? Esse in aqui é chamado de afixo e o ível também de afixo. Na classificação, o que vem antes é o prefixo e o que vem depois é o sufixo. Estamos já na página 120, porque, como eu falei, nós estamos fazendo uma revisão. Então, vamos aqui, ó, temos alguns radicais gregos e latinos. Você sabe que a origem da língua portuguesa é grega e latina. Muitos povos se misturaram e formaram a língua portuguesa. Então, temos aí o radical, não vou ler tudo, também você não tem a obrigação de conhecer todos, a não ser que você queira estudar letras, né? Depois, aí sim. Mas, por enquanto, você só vai dar uma lida aí, ó, nessa tabela. Então, tem aéreo, é o radical, e o exemplo aéreo. Temos o radical, o significado, e temos o exemplo. Então, o significado é ar e vapor. Depois, angel, was, enviado, mensageiro e anjo. Agnon, temos combate, luta, agonia. E assim por diante. Arque, governo, monarca. Então, às vezes, você percebe que dá uma... Sempre há o fonema bem parecido, às vezes não, né? Tem aqui, ó, biblion, temos o livro, que é o significado, e é o exemplo, biblioteca. E assim, temos aí vários radicais gregos, onde nós vamos formar com sufixos para que nós formemos a nossa palavra, com o significado claro e os exemplos. Então, temos aí aéreo, anjo, agonia, acrópole, antropologia, arcaico, monarca, arco, asteroide, biblioteca, biografia, coreografia, democracia. Então, por exemplo, demo quer dizer força, né? Então, tem aí Kratos, o radical. Mas, como eu falei, você vai dar só uma lida, não é obrigatório que você vai estudar isso, decorar, jamais. Polígamo, gastrite, geografia, homogêneo, todas essas palavras são originadas de radicais gregos. Temos também alguns radicais latinos, temos menos latinos. Então, agri é um radical latino que significa campo, e o exemplo, agricultura. Depois temos áudio, radical, o significado ouvir, e o exemplo, auditório. Outro exemplo, temos lac, radical latino, o significado leite e o exemplo lactante. Depois temos ludo, que é outro radical latino, jogar, o significado, e lúdico, o exemplo. E assim, por exemplo, até vivo, né? Vivo e volvo.
Então, você tem aí o radical, o significado e o exemplo. Temos aqui alguns prefixos, prefixo grego e o prefixo latino. Aqui é o radical, tá? Aqui são prefixos. E temos os sufixos também. Então, o grego a, ian, ides, in e i, privação, negação, e anônimo, desleal e infiel. Depois temos apo, prefixo grego, prefixo latino ab, afastamento, apogeu e abuso, e assim por diante. Temos para, ad, ao lado de, parâmetro e adjetivo. São alguns significados de alguns prefixos. Depois, sufixos, prefixos que vem antes, você já percebe que vem antes da palavra, e agora que vem depois. Então, tem assa, aço, anzil, pão, arra, areu, ágil, iorra, ada, ânsia, ação. Então, a assa, aumentativo, eu digo barca, barcaça. Já tem aí, né? Barcaça, corpaço e fogaréu. Depois tenho eja, ejo, eco e eta, ico. São significados do diminutivo. Riacho, lugarejo e copinho. E assim por diante. Vamos para as desinências. Que são desinências, gente? Desinências são morfemas, a mesma coisa, que se ligam a um radical para promover flexões. Flexões chamadas de variações, que os nomes e os verbos podem apresentar. Um exemplo abaixo, a presença do S, que indica que a palavra está no plural, você já sabe, né? Tirando algumas exceções, como lápis e pires, e outras poucas palavras que já terminam em S, mas que não querem dizer que estão no plural. No caso de lápis, você vai olhar o seu artigo, o lápis ou os lápis. Então, indica que está no plural. Com a ausência, no caso, morfema zero, ao contrário, está no singular. Então, se esse morfema S não aparece, então a palavra está no plural. Então, tem aí, ó, átomo, morfema zero, e átomos, o S, desinência de número, tá? Mais de um. Ainda na página 123, temos aí ó, a desinência de masculino ou feminino. Então, temos aí desinência de gênero, atômico e atômica. Então, eu tiro o O para o A e eu tenho aí a desinência de gênero. A vogal temática, página agora 124. Página 124. Vamos relembrar o que é a vogal temática. Como o próprio nome já diz, é uma vogal, tá? Pode ser também uma semivogal, o I e o. Mas, e se é temática, então ela vem de tema. Qual é o assunto da palavra, podemos dizer assim. Então, a vogal temática é uma morfema que se liga ao radical. Então, ela vai se ligar ao radical para dar o tema da palavra. Estamos lembrando que nós estamos estudando aí a palavra, não é a frase, tá? Como eu coloquei aí, ó, indivisível, prefixo e o sufixo, e aí tem o seu radical. A vogal temática, ela vai se ligar ao radical e formar o tema, porque se eu tiver só o radical, por exemplo, eu tenho aqui a palavra, ó, veja, eu tenho aí meninho. Aqui eu tenho radical. Não vai servir de nada, não existe essa palavra, meninho. Mas se eu botar o O, vai ficar como, gente? Menino. Então, é a desinência de quê? De gênero masculino. Então, essa vogal temática, ela vai se ligar ao radical para formar o tema. Eu posso tirar essa vogal aqui e colocar o A, vai ficar menina. Então, aí eu tenho a vogal temática. Ela ocorre tanto nos nomes quanto nos verbos. Então,
tanto faz o nome ou o verbo, aí o nome, eu botei menino ou menina, nos quais indica a conjugação. Aqui vai indicar o gênero, tá? E no verbo vai indicar a indicação da conjugação, se vai ser da primeira conjugação, da segunda ou da terceira. Se depois do radical o verbo tiver a vogal A, ela vai participar da primeira conjugação. Se depois tiver a vogal E, segunda. E aí, terceira conjugação, como você já conhece. Então, temos aí, ó, mapa, leite, dente, caqui, fogo. Veja, a vogal temática nominal. Por que nominal? Porque é do nome. Aparece no final de nome, substantivo e adjetivo, que não apresenta a oposição masculino e feminino. Nesse caso aí, não existe masculino e feminino, ok? Então, vamos agora para a página 125. Eu vou aqui apagar, porque tudo isso está no seu livro. E nós vamos para o exercício da página 125. Ainda no nosso livro de gramática. Daqui a pouco iremos corrigir a atividade passada na aula anterior. Primeira questão. Assinale a opção em que a identificação do morfema grifado está inadequado. Então, temos aí bomba, pura, quebrado e sobrar. E na letra E responderam. Então, temos aí, ó, o A, o outro A, o A de bomba, o A de pura, o C de quebrado, o sobre de sobrar e responderam o AM. Então, esse A de bomba, desinência de feminino, pura, desinência de feminino, quebrado, desinência de masculino, sobrar, radical, responderam desinência número pessoal. Tem uma que está errada aí. Então, vamos lá. Pura, tem aí desinência de feminino. Tem puro, existe puro? Existe sim. Então, essa aí está correta. Quebrado, existe quebrada? Então, também está correta. Sobrar, S-O-B-R, é o radical, gente? Depois tem a vogal temática aí do A, na letra D. Também está correta. E a letra E responderam desinência número pessoal. Então, aí a palavra, esse AM mostra elas ou eles. Eles responderam, elas responderam. Então, quem sobrou foi a letra A, desinência de feminino tem bomba, porque não existe bombo, né? Não existe bombo, não existe o masculino de bomba. Então, o 1, a letra A está inadequada. Vamos agora para a página. Aliás, para a segunda questão. Identifique o tipo de morfema destacado nas palavras abaixo. Lembrando que morfema é toda unidade significativa, tá? Ele pode ser o radical, ele pode ser qualquer afixo, prefixo ou sufixo, ok? Então, observe aí. Letra A, elemento, partículas, eletricidade, modelo e pesada. Então, tem elemento, partículas, tem o S, eletricidade, tem idade, modelo, model e pesada tem o A. Então, vamos ver, vamos identificar. Letra A, temos aí elemento. Vou tirar aqui a desinência. Esse elemento é o que, gente? Quem falou radical, então acertou. A palavra que não, a parte da palavra que não muda. Radical. Essa aqui é a letra A, né? Vamos para a letra B. Partículas. Tem aí a letra S. Então,
Desinência de número. Por quê? Singular ou plural. Letra C, eletricidade. Foi que eu falei. O que vem antes é prefixo. A palavra aí, esse morfema idade, vem antes ou depois? Se ele vem depois, então ele é o sufixo. Letra D. Modelo, ó, model. Eu botei o O para ficar modelo. Então, quem falou radical, acertou, parabéns. É a palavra que não, a parte que não muda. E por último, pesada. Esse A aí é o que pesada? Então, desinência de tem pesado. Então, de gênero. No caso, feminino ou masculino. Essa terceira questão aqui são respostas pessoais, tá? Tendo em vista o tema interdisciplinar desse capítulo e os seus conhecimentos, usando sufixos e prefixos, escreva pelo menos uma palavra derivada das que estão dadas abaixo. Então, temos aí teoria, muito fácil, né, gente? Aí você vai encontrar um monte de palavras. Estrutura, energia, número, calor. Vou dar um exemplo. Teoria, você pode botar teorema, estrutura, estruturação, e assim por diante. Leia o texto a seguir. O Oscar ainda não tem uma categoria para filmes científicos, mas se tivesse a obra A Boy and His Atom, um garoto e seu átomo, seria a grande favorita. Olha aí, ó, cena de A Boy and His Atom. Deve ser assim que se fala. Desde já conhecido como o menor filme do mundo, a produção de 1 minuto de duração é uma curta de animação feita somente com átomos. O resultado é curiosíssimo. E a fofura do garotinho brincando com átomos como se fossem bolas esconde importantes avanços tecnológicos. As pessoas costumam se encantar muito com o muito grande. Não tem nada que impressiona mais que uma foto do telescópio, afirma Fábio Gang, cientista-chefe da IBM Brasil, empresa responsável pela façanha. Fábio trabalhou por 3 anos nos Estados Unidos, no mesmo laboratório em que o filme foi feito. Lá, os cientistas se dedicam apenas a um minúsculo mundo daquilo que só é visto através de microscópios atômicos. Foi lá que Fábio conviveu com Don Eigler, o grande pioneiro da manipulação de átomos e espécie da sumidade da área. Em 1986, cientistas criaram o microscópio do tunelamento, um dispositivo que mostrou pela primeira vez a imagem de um único átomo. Nessa época era possível apenas observar a partícula, nada de interação. É aí que Eigler entra. No início dos anos 90, o físico escreveu a palavra IBM com 36 átomos de xenônio em uma superfície de silício. Esse foi o capítulo 1 dessa história. O filme é o capítulo 4 e ainda temos mais uns 20 pela frente. Calcula 4. Então, vamos aí para a letra A. Página 127. Para tornar o texto mais interessante para os seus leitores, os estudantes, como você, o autor do texto, utiliza alguns artifícios, como o emprego de palavras derivadas de uso informal. Identifique algumas dessas palavras, tá? Então, temos aí
curiosíssimo, curiosíssimo, fofura e garotinho. Algumas palavras empregadas no texto são formadas com o apoio do sufixo são. À primeira vista, pode parecer que se trata de um caso de aumentativo, mas não é, nem todas. Pensando nisso, identifique no texto, as palavras que apresentam essa característica e explique o significado desse morfema. Então, quais são as palavras? Terminam em são, mas não são aumentativo. As palavras são aqui, né? Produção, animação, manipulação, interação. Essa é a letra P. Vamos agora para a quinta questão. Em cada grupo de palavras, identifique o elemento comum e indique o seu significado. Se for necessário, consulte um dicionário. Então, tem aí década, decágono, decâmetro, decaedro. Então, muito simples, né, gente? Olha aí, ó. E identificar o elemento comum que está em todos. Então, dec quer dizer 10. Vamos botar aqui 10. Essa é a letra A. Vamos para a letra D. Hipódromo, autódromo, aeródromo, sambódromo. Então, qual é o elemento que se repete? Dromo, quer dizer corrida. Letra C. Geografia, geologia, geociências. Qual é o elemento que se repete? Geo. Muito bem. Geo quer dizer o quê? Terra. Paterno, paternidade e paternal. Qual é o elemento que se repete? Pater. Significa o quê? Pai. Letra E. Polígono, poligamia e policelular. Elemento que se repete, poli, que quer dizer muitos. Por último, odontologia, odontologista e ortodontografia. Então, letra F, o que repete é odonto. Odonto quer dizer dente. Pronto, gente. Vamos marcar aqui para casa, página 128. Gramática, ok? Então, para casa, gramática, 128. Pronto, terminamos por aqui a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.